Bom dia, boa tarde ou boa noite, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam bem-vindos a mais um vídeo, nosso segundo vídeo, do nosso segundo objetivo da nossa certificação, tá? De antemão, poxa, conto com a tua inscrição, conto com o teu joinha, conto com o teu ok, certo? Se você quiser, deixa aí um comentário, deixa um comentário se quiser comentar, vê se está bem, se não está, diz o que, é que eu estou de errando, o que, é que eu estou de acertando, certo? Se concorda comigo, bem, se não concorda comigo, deixe a sua opinião, que é muito importante para a gente aqui, tá bom? Então vamos lá para nosso segundo vídeo, o LPI Objetivo 101.2, tá? Inicialmente vamos fazer a nossa tradução simultânea do site do objetivo da LPI, certo? Aqui está o site da LPI, certo? Ele bota aqui. Objetivo 101.2, inicialização do sistema. Peso, como eu já falei para vocês, peso 3. Aí, deixa eu diminuir aqui a tela para ficar mais fácil vocês verem aqui. Ok. Candidatos terão que ter a habilidade de guiar o sistema, ou então de conhecer o sistema na sua organização de processo. Áreas, aliás, na sua inicialização da do processo é ótimo. Áreas de conhecimento, tá? Prever comandos, conseguir ter comandos que fazem o boot do sistema, as opções de kernel no boot, no boot time seria na hora de inicialização. Demonstrar conhecimento da sequência do BIOS, do BIOS, o que seria o BIOS, e o EFI. Tá? Entendimento do SysInit e do systemd. Conhecimento do Upstart. Tá? Checar eventos de boot e logs do sistema. Tá? Aqui são uma parte da lista dos sistemas, da lista dos aplicativos, termos e o comandos que teremos que conhecer. Blá, blá, blá. DMESG, Journal CTL, BIOS, UEFI, Bootloader, Kernel, Init RAM FS, Init, SysV Init e systemd. Pronto, esse é o nosso objetivo de hoje, tá certo? E eu acabei esquecendo de deixar o slide já na ponta na boca da botija para poder trabalhar. Então deixa eu chegar aqui. Então aqui na pasta documentos, Linux, LPI tal, uma apresentação, 3 horas, vamos para esse cara aqui que já é para ter deixado na ponta da agulha e eu esqueci. Pardon. O meu francês também não é bom não, tá gente? Então ignora. Releva que isso acontece. Deixa eu carregar aqui. Ok, vamos lá. Já que é propaganda isso aqui. 101.1, vamos pegar aqui o 101.1, 101.2. É aqui que começa a nossa brincadeira. Vamos lá. Eu vou habilitar o slide, minha face vai sumir. Iniciando o slide. Inicialização do sistema tem o peso 3, tá certo? Então é primordial o conhecimento de algumas sopas de letrinha para poder a gente começar. Primeiramente, existe um carinha chamado POST, Power On Self Test, que é uma forma com que o próprio equipamento vai detectar se existe algum problema nele. Basicamente, é aquele famoso pip que acontece quando a máquina está iniciando, tá? Ou então a imagem aparecendo. Geralmente é aquele pip que ele vai detectar memória, a placa de vídeo, vai detectar se todo o equipamento está funcionando, certo? Tem até aquela velha coisa que o pessoal geralmente faz, né? Que, eu tenho, liguei a máquina, eu tenho energia na máquina, mas eu não tenho sinal de vídeo. Aí o cara faz assim, beleza, gente, então vamos trabalhar para resolver isso. Abre a máquina, tira a memória limpa, coloca de volta, quando liga a máquina funciona. Isso foi o post que não deu a inicialização, ele não deu o ok para com que a máquina subisse, tá? Para poder, esse carinha chamado BIOS, esse cidadão aqui, ó, BIOS, Basic Input Output System, certo? Seria basicamente assim, sistemas básicos de entrada e saída, tá? Isso aqui vai determinar como é que a máquina vai startar, como é que ela vai iniciar, cadê o HD, qual é o monitor que eu tenho, se a placa de vídeo está aqui, qual é o processador que eu vou trabalhar, certo? Quando essa BIOS ela inicia, ela dá o OK e vai detectar
qual é, onde está o HD principal, seja ele trilha 0, MBR, certo? Esse detalhe vai vir um pouquinho mais na frente. Trilha 0, MBR, como é que a máquina vai dar a inicialização, certo? Quando ela sobe, o que acontece? Detecta que o HD está lá e ele passa a bola pro meu HD. É onde entra um carinha chamado bootloader, ou carregador de boot, certo? O que é que esse cara vai fazer aqui? Ele vai basicamente abrir a opção, vai olhar a trilha 0 ou a MBR e vai abrir um menuzinho de escolha para você, certo? Ele vai tentar detectar o disco e subir a informação desse disco, tá? Deixa eu passar aqui, eu tenho que esse cara aqui primeiro. Aí, com o passar do tempo, o que acontece? A BIOS é a mesma BIOS há 20 e tantos anos. Há muito tempo atrás, ou mais do que isso, quando a BIOS foi criada, ela sempre foi a mesma coisa desse tempo todo. Não houve evolução, não houve melhorias, não houve nada. De uns anos para cá foi criada uma coisa chamada UEFI, Unified Extensive Firmware Interface. Traduzindo literalmente seria interface de firmware unificada e extensível. Tá? Por sinal, quando eu tenho uma tecnologia UEFI, muitas vezes eu posso criar uma coisa chamada Security Boot, que algumas máquinas têm, onde eu tenho que instalar um certificado dentro da própria boot, dentro da própria BIOS, ou seja, eu consigo fazer uma gravação dentro da BIOS e gravar em algum lugar dela esse certificado e garantir que a informação que seja passada são todas criptografadas a partir desse certificado. Foi desenvolvido pela Intel, tá? E ele tem a ideia de trabalhar com a melhoria da inicialização desse boot, tá? Aproveitando os múltiplos núcleos, aproveitando os processadores mais rápidos, que a BIOS sozinho não faz, certo? Então eu tenho um ganho em cima da inicialização da máquina quando eu trabalho com EFI, certo? Quando o bootloader ele começa a trabalhar, que você abre a seleção lá das opções que você tem, que você tecla Enter, quem já teve a preocupação de olhar quando a máquina inicia, ele habilita um carinha chamado Init RAM FS, tá? FS é File System, tá? Então o que acontece? O que é esse Init RAM FS? Ele é um pequeno arquivozinho de cópia de entrada e saída que ele vai criar na memória um disco de RAM, certo? Esse disco de RAM ele é descompactado o básico do kernel para poder conseguir encontrar o HD e procurar a raiz do sistema e começar a dar a inicialização do sistema, começar a iniciar o sistema para ele começar a trabalhar. Então, quando essa sequência acontece, ou seja, eu passo do posto, entro na BIOS, ou EFI, que aí um acontece em paralelo com o outro, e eu tenho o EFI, que eu vou dar ganho em cima dos meus múltiplos núcleos e vou trabalhar para ganhar ele em termos de desempenho, criado lá pela Intel, lá atrás, isso não é uma coisa tão nova assim. É muito visto hoje, mas ele não é tão novo assim. Então, o que acontece? É preciso entender que quando isso faz, a máquina inicia e aí eu vou começar a trabalhar, certo? Aí o que é que eu vou fazer? Eu preciso iniciar o sistema, eu preciso, o bootloader rodou, mandou, o Unityram criou a memória, encontrou a minha raiz, encontrou minha partição raiz, e aí eu preciso startar o sistema. E aí que a coisa começa a ficar interessante. Por quê? Eu preciso iniciar o kernel do sistema, eu preciso carregar os módulos dele, eu preciso iniciar esses módulos, eu preciso começar a detectar qual é o meu equipamento. Então, quando o kernel sobe, que ele vai começar, ele faz a carga do módulo principal dele, acha a minha raiz, e eu vou procurar alguns arquivos dentro dessa minha raiz para eu poder começar a subir determinadas situações. Como, por exemplo, eu preciso iniciar os drivers, eu preciso iniciar os módulos, tudo isso está guardado no kernel. E eu preciso começar a fazer perguntas virtuais ao meu computador. Por quê? A instalação em si, ela foi feita, vamos imaginar aqui, no notebook. Então eu peguei esse HD do notebook e coloquei ele no desktop. Não há garantias para o sistema operacional que é a mesma máquina que eu instalei, é a mesma máquina que ela está funcionando, certo? Que vai estar iniciando agora. Então ele começa a fazer uma série de, botar assim, perguntas e adivinhações para descobrir se o equipamento que eu estou trabalhando é o mesmo equipamento que fez a instalação. E aí eu começo a reunir as informações. Qual é o processador, quanta memória eu tenho, qual é a placa de vídeo, qual é a placa de rede, qual o teclado, certo? Qual é o tamanho do disco, se eu tenho mais de uma partição nesse disco,
Então eu começo a fazer uma série de comunicações, certo? O kernel subiu, e aí eu começo a trabalhar numa coisa. O kernel subiu, já detectei qual é a minha máquina, certo? E aí começa a entrada de alguns aplicativos, tá certo? Dentre eles, eu vou sair do slide, dentre eles existe um chamado Demask. Eu vou aumentar aqui a tela para vocês enxergarem melhor aí. Ver se eu consigo puxar a tela mais pro canto aqui. Aí, meu filho? Sai daí de cima. Sacanagem que ainda não. Agora foi. Deixa eu pegar aqui, diminuir essa tela. Existe um aplicativo chamado Demask. Que esse aplicativo aqui, ele monitora o sistema, certo? Ele monitora o sistema procurando hardware. E aqui tem todas as informações do hardware que eu tenho aqui, ó. Os hubs USB, coisas assim. Continuando, então aqui o Dbus ele começa a observar o seu equipamento. Então são informações que o kernel tem, certo? E o Dbus ele monitora essas informações do kernel, fazendo com que essas informações elas passam a ser vistas pelos outros subsistemas utilizados. Essa é a função do Dmask, tá? Ele mostra todo tipo de informação de hardware aqui, tá certo? A CPI, a placa de rede do Wi-Fi, certo? Os drivers de som, o som que está habilitado, onde ele está. Então, essa é a função do nosso amiguinho Dbus. Dbus não, desculpa. Amiguinho, a função do nosso amigo Dmask, tá? Então, vamos para cá, vamos abrir o slide de novo, certo? Bom, o init, ele é um processo que inicia todo o meu sistema. Ele é o responsável por iniciar todos os outros processos que o Linux vai ter que subir. E aí eu falo serviços, aí eu falo de aplicativos, controladoras, módulos e drivers. Tudo é responsável pelo cidadão chamado init. Ele tem um PID com o número 1. Tomem cuidado com esse PID, tá? Muitas vezes caem perguntas bobas, e essas perguntas bobas perguntam qual é o número do PID dele. PID significa Process Identification, ele é o pai de todos. Se por algum motivo você conseguir excluir esse processo, que o Linux inteiro trava, porque todo ele depende desse cidadão. É um processo protegido, não tem como você fazer isso aqui fácil não, mas se alguma coisa acontecer com esse processo, o Linux inteiro para de funcionar, certo? E aí, vamos à palavrinha dos serviços. Que serviços são esses? O que é um serviço? Um serviço de impressão, um serviço de web, um serviço de e-mail, um serviço de recebimento de e-mail, de envio, proxy. É tanta coisa que posso colocar que eu tenho esse meu serviço. E aí nós temos um detalhe na história. Alguns sistemas operacionais conseguem iniciar mais rápido do que outros. E com o passar da evolução do próprio hardware, eu precisava fazer com que serviços passarem a trabalhar com uma coisa chamada paralelismo, aonde eu consiga fazer com que meus serviços sejam iniciados um ao lado do outro, ao invés de ser um após o outro. Tá? Existem três que a gente vai trabalhar aqui: o sysvinit, o upstart e o systemd. Lembre-se que isso está nos objetivos da 101.2, conforme eu li no início do vídeo, tá certo? Sysvinit é o seguinte: ele carrega os serviços ordenadamente, ou seja, uma fila indiana, um após o outro, tá? Ele não fazia uso de processos paralelos, certo? Ou seja, FIFO, first in, first out. O primeiro que eu começasse a trabalhar era o primeiro que eu ia encerrar, certo? O Sysinit, ele tem um aplicativo chamado Service, tá? Que ele é responsável por parar, reiniciar, iniciar, recarregar um determinado serviço. Como é que ele funciona? Ele funciona, e até hoje funciona, tá? Service, o nome do meu serviço, stop, eu faço a parada do serviço. Service, o nome do serviço, start, eu inicio esse serviço. Dá exemplo, service cups ou simplesmente cups, vai iniciar o serviço, o subsistema de serviço de impressão. Com o start inicia, com o stop ele para. Para reiniciar, eu uso o restart, no mesmo esquema, service, nome do meu serviço, restart. Para recarregar, service, o nome do serviço, reload.
Para ver o status dele, services, nome do serviço, status. Isso aqui são serviços que podem ser iniciados ou não quando o sistema estiver subindo, certo? Podem ser serviços que estão ali realmente somente para serem iniciados quando você precisar realmente deles. Para iniciar no boot, eu uso o aplicativo chkconfig, onde eu boto chkconfig, o nome do serviço on, e ele cria o acesso para iniciar junto com o sistema operacional. Se eu quero desativá-lo, eu boto chkconfig serviço, que seria qualquer serviço, firewall, postfix, off, ele desabilita a inicialização desse serviço quando a máquina estiver subindo, certo? Isso é o sysinit, first in, first out, com esses nomes desses services aqui, certo? E aí, com a criação de melhorias no meu processamento, mais de um núcleo trabalhando, potência de máquina, eu precisava melhorar também o tempo de inicialização. Entra um carinha chamado Upstart, desenvolvido pela Canonical e usado no Ubuntu. Tá? Ubuntu e filhos do Ubuntu, Ubuntu e as suas versões que a Canonical trabalha, certo? Ele trabalha com a melhoria para novos processadores, conseguindo fazer com que os serviços iniciem um ao lado do outro e não um após o outro. Tá? A inicialização era baseada em eventos. Esse evento, vou iniciar o serviço de rede. Quais são os serviços que são iniciados com o serviço de rede? É iniciado um DHCP, certo? Então, iniciei a rede, eu começo a iniciar os serviços que são, entre aspas, paralelos a esse meu serviço. Tá? O Upstart ele fica monitorando todos os serviços que ele controla. Caso um desses serviços parem, ele será iniciado novamente. Tá? E todos os serviços que são iniciados pelo Upstart estão na pasta /etc/init. O Upstart é para saber apenas o conhecimento da existência dele. Já o systemd, ele é similar ao Upstart. Tá? Eu não vou entrar no mérito aqui quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, não vai fazer nenhuma influência. Então, ele é similar ao Upstart. Ele não usa script de inicialização, mas ele pode gerenciar esses scripts. Eu posso criar um script igual ao sysinit e o systemd vai controlar e vai conseguir gerenciar, iniciando ou parando ele. Trabalha com a ideia do paralelismo, ou seja, serviços são iniciados em paralelo, um junto ao outro. Tá? Por exemplo, eu tenho um serviço de impressão, que não depende de rede, certo? E tal serviço de rede, então ele pode iniciar os dois juntos, certo? Agora, os serviços que são iniciados em conjunto, baseado nas suas configurações, seria similar ao que acontece com o Upstart, ele iniciam juntos, e se você parar o serviço, ele vai tentar parar os outros serviços que foram iniciados juntos, caso não tenha nenhuma dependência. Tá? Upstart, init, systemd são formas de inicialização do meu sistema. Tá? E o systemd também tem o PID de número 1. Vou dar um exemplo aqui na minha máquina. Eu vou habilitar novamente aqui, vou limpar a tela. PS3, que ele vai me mostrar a árvore dos processos, certo? E quando eu iniciar aqui em cima, já que essa versão usa o systemd, ele vai estar aqui, ó. Systemd é o pai de todos, certo? Então vou já aqui um outro comando, pslx, vou filtrar a informação, systemd, e aqui na coluna do PID, ele vai estar como prova do crime. Certo? Então, esse é o PID do systemd, certo? A mesma forma acontece na inicialização do sysvinit. O systemd também eu tenho a forma de eu iniciar, parar, reiniciar, recarregar status, habilita e desabilita no boot. Só que agora eu vou usar um aplicativo chamado systemctl. Tá? Esse systemctl, ele é um aplicativo na qual eu preciso de informar que é com ele que eu subo. Systemctl, start, o serviço. Certo? Tá, serviço em português e inglês. Ignora esse segundo aqui. Deixa eu apagar isso aqui. Isso aqui tá errado. 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 Pronto. Systemctl start serviços. Systemctl stop o serviço. Systemctl restart serviço. Systemctl reload serviço. Systemctl start serviço. Systemctl enable o serviço, ele habilita no boot. Systemctl disable serviço, ele desabilita no boot. Esses dois de baixo é para a inicialização do sistema.
O de cima controla o serviço. Inicia, para, reinicia, recarrega. Certo? Esse é o System D. Tá? Existe um outro que não está no slide, eu vou mostrar a vocês aqui, que é um cidadão chamado Jordan CTL, que é o que está aqui no meu objetivo. Cadê? Aqui. Jordan CTL. O Jordan CTL também é feito para fazer monitoramento de logs, tá? Só que ele só pode ser executado por um usuário de força maior. O Jordan CTL, ele mostra para você aqui informações do meu kernel, que aqui já buscou informações do DMESG, aqui está a minha BIOS, e aqui eu vou descendo ou paginando com barra de espaço ou enter, ele vai mostrando informações do kernel, certo? Deixa eu avançar bem aqui para ver se ele consegue mudar isso aqui. Então, tudo que está lá no kernel, que seria os logs, ele controlaria os logs aqui, certo? Esses são os logs que como o sistema iniciou, tá? Aqui eu tenho, até o nome da máquina aqui, NoteCCR. Então, aqui estão os logs do meu sistema, certo? Está sendo mostrado aqui e visto pelo o meu Jordan CTL, tá? Ele tem um parâmetro "-f", que ele fica monitorando mudanças em tempo real. Vou fazer uma mudança bem legal aqui, tá certo? Eu vou habilitar um outro terminal e vou errar a senha do superusuário. E como esse Jordan CTL, parâmetro "-f", ele monitora em tempo real o que está acontecendo, ele vai dizer para mim o seguinte aqui, olha. Falha na autenticação. O usuário Alexandre, aqui está meu identificador. O usuário Alexandre tentou se transformar em usuário root, mas errou a senha. Tá? O Jordan CTL são os logs que você vai trabalhar, o Jordan CTL vai mostrar. Antigamente usava um arquivo chamado /var/log/messages. Não existe mais. Vamos trabalhar agora com o Jordan CTL. Tá? Bom, gente, ficamos por aqui. Esse aqui é nosso segundo objetivo, nossa segunda aula. Então, o que é que vamos acontecer aqui? Nós vamos trabalhar com o restante dos objetivos, seguindo a ordem do início dos objetivos oficiais que estão lá na página da LPI, certo? Já estamos aqui, vamos depois. E o próximo vídeo só virá terça-feira, certo? Será o 101.3, fazer a inicialização dos run levels, o que é um run level, o que é um nível, tá? E essa aqui é a parte de hardware que a gente vai encerrar aqui. A parte de hardware não volta mais para o assunto de hardware, que são os dois primeiros objetivos que falam sobre isso. Tá certo? Mais uma vez, muito obrigado a todos que viram até aqui. Se gostou, já sabe, deixa teu like. Se não gostou, deixa o dislike. Se quiser comentar, comenta aí, tá certo? Se não está inscrito, é novo aqui, se inscreve no canal, ajuda pra caramba, tá certo? Se quiser compartilhar nas suas redes sociais, fiquem à vontade, até me ajuda pra caramba, certo? Todos vocês, tudo de bom sempre e até o próximo vídeo. Tchau.